Um bom dia com Jesus para todos os irmãos. Estávamos sentados ali, a minha esposa, percebendo alguma coisa, olhou para mim e perguntou: está tudo bem? Falei: não. Porque realmente, desde que o Senhor nos convidou para trazer o estudo bíblico de hoje, algo diferente começou a acontecer. E realmente eu não posso dizer que eu esteja bem, porque o Senhor incomoda, Ele incomoda de maneira assim excepcional. E como eu não estou bem, eu quero pedir aos irmãos que orem comigo. Pai, aqui estamos, Senhor, para cumprir aquilo que o Senhor nos convidou a fazer. Tu sabes, Senhor, que por nós mesmos nós não temos condição. Este teu servo, Senhor, se apresenta diante de ti nesta manhã, diante do teu povo, deste rebanho que o Senhor maravilhosamente tem conduzido, Senhor, para se colocar em tuas mãos. Vazio eu estou, esperando que o Senhor venha tomar o meu corpo, os meus lábios e falar ao teu povo. Espero, Senhor, realmente, que seja eu uma ferramenta útil em tuas mãos para louvor da tua glória. É o que eu te peço junto com a tua igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, hoje a nossa escola bíblica traz o tema A Propaganda Enganosa do Pecado. E nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, que é o texto base desta nossa reflexão. Livro do Gênesis, capítulo de número 3, do versículo 1 ao 6. Livro do Gênesis, capítulo de número 3, versículos do 1 ao 6. Amém? Diz assim a santa palavra do Senhor: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comerás, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Os irmãos podem se assentar? Bom, vamos falar de pecado. E eu confesso aos irmãos que eu não me vejo como a pessoa mais indicada para falar sobre esse assunto. Até porque o que eu vou falar possa até escandalizar alguns dos irmãos, ou talvez aqueles que mais para frente irão ver essa mensagem. Eu quero declarar que eu não sou pecador. Eu não sou pecador. E eu confesso que quando o Senhor me mostrou isso pela primeira vez, eu estranhei. Porque eu sempre ouço pessoas com muito mais conhecimento e entendimento do que eu pregarem e declararem nas pregações que são pecadoras, e isso começou a me incomodar. Porque
O que o Senhor estava falando ao meu coração estava indo de encontro, era contrário àquilo que eu estava acostumado a ouvir. Mas os irmãos me permitam esclarecer apresentando alguns argumentos que o Senhor me deu. Primeiro, a palavra pecado, ela vem do verbo pecar. Verbo indica ação, exercício, prática. Nas suas formas mais simples, e eu vou ficar só nelas porque eu não sou professor de português, então eu não entendo muito não, tá, gente? Os verbos, eles se apresentam no presente, no passado, no futuro. Tem muitas outras conjugações. Quando, há muitos anos atrás, eu estudei, ainda sabia alguma coisa. Então, no presente, se nós fôssemos conjugar o verbo pecar, e eu vou ficar só com as primeiras pessoas do modo singular e do plural, porque eu preciso estar incluído. Então, quando eu conjugo o verbo pecar, na primeira pessoa do singular eu digo eu peco. Quando eu digo na primeira pessoa do plural, eu digo nós pecamos e eu estou incluído. Não uso as outras pessoas porque senão eu teria que dizer, e eu vou apontar para minha esposa porque aí qualquer coisa a gente resolve em casa. Tu pecas. Só que quando eu digo para ela tu pecas, eu acho que eu peco mais que ela porque eu tenho 3 dedos apontando para mim e um só para ela. Então, o Senhor me mostrou isso. No passado seria eu pecava, nós pecávamos. No futuro, eu pecarei, nós pecaremos. Consideremos agora a palavra pescador. Pescador é uma profissão e eu fui nela porque é uma profissão que a gente encontra na Bíblia, né? Pedro era um pescador e se alegrava no exercício da profissão dele. Ele se dedicava a fazer aquilo da melhor maneira possível e se alegrava com a prática da pesca. Nós podemos então afirmar que, no meu entendimento, pecador é aquele que exerce com alegria a prática do pecado. Eu entendi simples assim. Por isso é que eu declaro eu não sou pecador. Segundo, nas 2 afirmações da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23 e capítulo 5, versículo 12, diz que todos pecaram. Nós observamos aqui que o verbo está no passado. Todos pecaram. E não no presente ou no futuro, que seria todos pecam ou todos pecarão. Dando a entender de uma premeditação daquilo que deseja fazer. E esse mesmo Paulo, nas suas cartas para as igrejas, e eu cito aqui, não preciso ler, só vou citar, Romanos 1,7, 1 Coríntios 1,2, 2 Coríntios 1,1, Gálatas 1,2, Efésios 1,1, Filipenses 1,1, Colossenses 1,2, 1 Tessalonicenses 1:1 e 2 Tessalonicenses 1:1 e ainda Judas, na sua epístola universal, se dirigem aos irmãos das igrejas como santos ou santificados por Deus e Jesus Cristo, e não como pecadores. Paulo sempre se dirigiu a toda a igreja na sua saudação inicial. Os irmãos depois podem confirmar. Se eu estiver errado, não há problema nenhum que eu seja corrigido, tá bom? Ele se dirige à igreja, creio eu que entendendo que a partir do momento em que os irmãos estão ali reunidos como igreja, buscando a face do Senhor, não são mais considerados pecadores, mas sim santos e santificados pelo Senhor Jesus, procurando viver uma vida diferente. Terceiro, Gênesis 13:13
diz que os homens de Sodoma eram grandes pecadores contra o Senhor, certo? Tanto que Sodoma e Gomorra foi destruído. Ló morava em Sodoma e foi salvo pelos anjos, porque foi achado justo. Mas ainda não me dando convencido por esses 3 argumentos, eu continuei questionando o Senhor, e Ele, que é muito misericordioso para comigo, meus irmãos, esse nosso Deus é tremendo. O que Ele fez? Ele colocou um irmão abençoado, conhecido de vocês há mais tempo do que eu, para trazer uma mensagem domingo passado, confirmando o que o Senhor já tinha me dado. E, para a igreja não esquecer, porque podia ter passado muito tempo, da mensagem que o irmão pregou, o Senhor mudou a minha escala, porque eu estaria aqui dando essa ministração no dia 26 de março, só no final do mês. Então, até lá, podia ser que a mensagem de domingo passado já tivesse sido esquecida. Então, o Senhor me trouxe, me colocou hoje aqui para falar com vocês, porque o irmão, com certeza vocês todos se lembram, porque foi domingo passado, nenhuma condenação em Cristo Jesus. Eu não sou pecador. Com muito esforço, eu não sou perfeito. E creio que nenhum de nós somos. A gente vive com dificuldade. Eu ainda estou num corpo de carne. Portanto, eu estou sujeito a ele. Eu estou sujeito ao pecado. Quando eu digo que eu não sou pecador, eu não estou afirmando que eu não peco. Tá? Eu apenas estou afirmando que quando eu peco, e isso pela fraqueza da minha carne acontece, o Espírito Santo me constrange e eu me entristeço. E corro para os pés do Senhor clamando a misericórdia dele e o perdão. E começo a caminhar de novo. É assim que nós caminhamos, é assim que nós seguimos. Mas o ensino hoje é sobre negócio, sobre comércio. Pecado é só a mercadoria. Pecado é a mercadoria. Precisamos então conhecer um pouquinho essa mercadoria e o seu comerciante. O que é o pecado? Quem é Satanás? Segundo a pequena enciclopédia bíblica de Orlando Boyer, pecado é a transgressão da lei divina. Em outras palavras, tudo o que é contrário à vontade de Deus. Portanto, tudo que na nossa vida acontece, tudo o que entristece o coração daquele pai que ofereceu o seu único filho para se oferecer em sacrifício perfeito a ele, para nos resgatar, para nos salvar, tudo o que a gente faz que é contrário à sua vontade é pecado. Satanás, que em Hebreus quer dizer adversário, também é conhecido por dragão, antiga serpente, diabo, que no grego quer dizer caluniador, e isso nós vemos em Apocalipse capítulo 12, versículo 9 e capítulo 20, versículo 2. É o comerciante que, usando a astúcia da serpente, apresentou para Eva, com uma propaganda enganosa, a mercadoria pecado. Foi isso que aconteceu. Pecador é aquele que peca, ou seja, usa dessa mercadoria naturalmente e sem pesar ou culpa. Perdão. Nós conhecemos muito bem o ditado da lei comercial que diz que a propaganda é a alma do negócio. E realmente, não sei se tem algum empresário, comerciante aqui que lida e oferece algum produto, sabe que se não divulgar, se não fizer propaganda, ele não vende. E
Todo bom comerciante, todo bom negociante precisa ser paciente, astuto, sutil e convincente. Senão ele não consegue passar a mercadoria, levar o produto dele. Vamos dar uma lida num texto de Ezequiel, capítulo de número 28. Nós vamos ler do versículo 11 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor, tratando da lamentação sobre o rei de Tiro. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir. E te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim, cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá. O Senhor aqui falou a Ezequiel para ele fazer uma lamentação sobre o rei de Tiro. Tiro era um antigo posto marítimo da antiga Fenícia, no Mediterrâneo. Ficava entre Beirute e o Monte Carmelo. Irão era o rei de Tiro. E ele era um aliado de Davi e de Salomão. Tanto que de Tiro vieram todo o material para a construção do templo de Salomão. Olha que interessante, a cidade de Tiro foi fundada pelos sidônios e ela é célebre por seu comércio. Só que ela foi tomada por Nabucodonosor II após um cerco de 13 anos. E depois por Alexandre no ano de 332. No ano de 1123, pelos cruzados, a quem os maometanos conquistaram em 1291. A lamentação aqui é sobre um rei, um ser humano. Mas nós podemos perceber aqui que a descrição, tudo o que foi falado aqui, a não ser com relação ao comércio, nada tem a ver com o Irão, mas sim fala daquele que tentou usurpar o trono de Deus, tentou assumir a glória que só a Deus, o nosso Pai, pertence, e ele perdeu tudo. Foi lançado do céu. Era, sim, um querubim ungido, como a palavra fala. Um ser muito lindo, segundo aquilo que a gente tem conhecimento. E ao cair, se tornou horroroso. Só que ele veio
com um propósito. Esse é o comerciante de quem nós estamos falando, Satanás. E aí eu digo para vocês, esse foi o primeiro comerciante citado na Bíblia e com características catastróficas. Desonesto, mentiroso, altivo de coração, iníquo, injusto, corrupto. Estas são, se é que podemos dizer que isso é qualidade, são as qualidades desse comerciante. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, diz assim a palavra: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Esse comerciante se apresentou delicado, amigável, conversa inocente, que a gente diz hoje em dia no popular, conversa mole para boi dormir, e ganhou Eva no papo. Convenceu e vendeu a mercadoria que ele queria. Precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado porque eu não posso me furtar de lembrar que o Espírito não está falando para o mundo. Ele está falando para a igreja. Apocalipse 2:7, 2:11, 2:17, 2:29, 3:6, 3:13 e 3:22 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É para nós que o Espírito Santo está falando. Ele não está lá na rua falando para quem está aí na vida que se alegra em viver no pecado. Ele está falando para mim. Ele está falando para nós que realmente declaramos conhecer este Senhor Jesus como Senhor das nossas vidas. E a partir do momento em que a gente declara isso, é preciso mudar. Nós costumamos dizer, e isso, palavras de muitos pregadores, venha como está. Venha mesmo, porque eu não posso tirar ninguém santo do mundo. Quem está no mundo, vive em pecado. Então venha como está, mas não permaneça. Quem entrar aqui, ouvir a mensagem do Senhor e o Espírito Santo agindo, não pode sair da mesma forma. Tem que ter mudança. E é isso que o Senhor tem nos ensinado. É essa, na realidade, a mercadoria que nós, como comerciantes do Senhor, como funcionários do Senhor, vamos colocar ilustrando dessa maneira, precisamos não vender, porque Ele dá de graça. O preço disso tudo Ele já pagou. Precisamos tomar cuidado, pois, como todo bom comerciante, na visão do mundo, ele é sutil, astuto, torce as Escrituras, usa a palavra de Deus para conduzir o ser humano ao erro, para vender a sua mercadoria, pecado. E por um preço muito caro, mas não perceptível facilmente. Morte e sofrimento eterno. Esse é o preço da mercadoria e esse comerciante, citado aqui como Satanás, oferece. Vende, porque ele não dá nada de graça. Será que nós conseguimos ver alguma semelhança com os dias atuais que nós vivemos? Não esqueça que estamos tratando com a igreja, povo que se diz ser do Senhor Jesus. Satanás sempre vai tentar invalidar as Escrituras. E o pior, e é sempre com a mesma tática. João 8:44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas religião eu não tenho, porque cada religião tem o seu líder
e cada líder tem como fazer a cabeça daqueles seguidores. Eu acredito em Deus, porque Deus é o amor, Deus é a natureza, Deus é o tipo de amor de todas as formas, de toda maneira. Então isso é amor, não religião. A religião ela não existe, porque ela é comandada por um homem. Aí citou até o caso dos evangélicos e tal, para não estender muito. Então eu vi ali, falei, caramba, e a pessoa falou, ele tem até uma certa lógica de que realmente esse é o foco de Satanás, prover a discórdia no ambiente. Ainda mais um ambiente que já está meio, assim, um pouco desequilibrado, e eu achei por bem parar, achar que a pessoa, ela estava tendo a razão, né? Mas ver como realmente ele se aproveita da mente das pessoas. Ali tem muitas pessoas, como essa pessoa que fez o comentário, ela ainda está engateando na fé, está ali, e ele quer realmente aproveitar para conduzir, vender o peixe dele, o comerciante, como você falou, né? Muito bem, é verdade. E como a irmã Helena falou, nós precisamos, não somos assim, né? Como eu falei no início, eu não sou perfeito, mas a gente que tem recebido tanto do Senhor aqui, a gente tem que ter esse feeling, essa sabedoria de a hora de falar, a hora de calar. Porque o inimigo, ele justamente, o objetivo dele é esse. Numa determinada situação em que ele percebe que ele vai perder terreno, o que ele faz? Cria confusão. E aí, na confusão, ele acaba saindo ganhando. Entendeu? Então, nós precisamos tomar cuidado e estar atento a isso. Muito bem. Entendeu? Continuando então, meus irmãos, nós falamos de questão de Satanás invalidar as escrituras, usando sempre a mesma ferramenta, a mentira. O primeiro e maior objetivo de Satanás é nos fazer duvidar do que Deus fala. Na leitura que nós fizemos do livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 5, ele mentiu dizendo para Eva que Deus não queria que fossem iguais a ele. Ele usou esse argumento para colocar Eva num questionamento. Por que então será que Deus não quer que eu... será que é porque ele não quer que eu seja igual a ele? Existe essa possibilidade? A gente sabe que não é verdade? E aí ele diz... Satanás falou assim para Eva, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vendeu esse peixe para ela, quando nós sabemos que o contrário é a verdade. Porque em Efésios capítulo 5, versículo de número 1, o Senhor nos fala, sede, pois, isso através de Paulo, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E também na primeira carta de Paulo, também aos Coríntios, capítulo 11, versículo número 1, ele agora se refere a ele, mas por conta da atitude, do chamado que ele recebeu. A imitar ele, a imitar no seu mais pleno, na sua mais plena qualidade, que é a santidade, a santificação. O Senhor nos chama a essa responsabilidade. A partir do momento em que a gente conhece a verdade, somos libertos dessa mercadoria que a gente vinha carregando, tá? E muitas das vezes, isso aí eu falo de mim, muitas das vezes usando o velho jargão, isso não tem nada a ver, não tem problema nenhum. Então,
precisamos buscar essa condição. Porque o Senhor fala, sede santo, porque eu sou santo. Então precisamos estar atentos e buscar isso. Ele mentiu, dizendo que o pecado não traria consequências negativas. É certo que não morrereis. Com aquela vozinha suave, ele foi convencendo Eva. No entanto, Paulo nos fala, na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Então, tem preço, e o preço é alto, é muito alto. Depois de tocado no seu ego, a mulher atentou com mais curiosidade para a árvore. Gênesis 3, 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. É aqui que mora o perigo. A real ameaça dessa trama, dessa negociação, está aqui. Essa mercadoria, o pecado, tem aspecto atraente e proporciona, de fato, alguma medida de prazer. Não podemos negar isso, porque eu creio que, assim como eu, todos nós passamos na nossa vida passada por essa experiência. Por mais de berço que tenhamos sido criados no Evangelho, em algum momento algo desperta para outra direção na nossa cabeça. E glória a Deus que hoje nós conseguimos estar aqui nesse momento. Enquanto lá fora, o que o mundo está fazendo? Esta é a isca que esconde o anzol. Ou melhor dizendo, está aí um entendimento meu, esconde a garateia. Quem é pescador sabe do que eu estou falando. Pois de um anzol pode ser que algum peixe fisgado consiga escapar. Mas de 4 anzóis unidos em forma de X, coberto com uma isca suculenta e atraente, quase impossível. Os irmãos sabem o que é garateia, não sabem? Não sabem? Meu Senhor. Anzol sabem o que é. Garateia nada mais é do que 4 anzóis colados um no outro. Então, ao invés de uma ponta, ele tem 4 ganchos. E ali a isca é enrolada de maneira que ela some. Só que quando o peixe abocanha, em vez de um anzol para pegar na boca dele, vem aqueles 4. E aí não tem como sair. Não tem como sair. Entendeu? E aí, eu disse quase impossível. Tá? Por que eu disse quase? Porque no assunto que nós estamos tratando, está escrito que para Deus nada é impossível. Então não importa a isca, ou se é garateia, ou se é anzol, ou se é rede, seja o que for, que o inimigo use para nos pegar. O nosso Deus é mais forte, mais poderoso do que ele e nos liberta. Mas é preciso uma atitude da nossa parte. Ele fez a parte dele. E nós? Vejamos uma coisa. Falamos lá no início que a propaganda é a alma do negócio. Não é verdade? Hoje nós temos como principal e mais eficiente meio de propaganda a mídia. Seja escrita, falada ou por meio de vídeos, né, de informática e eletrônicos em geral. Todas apresentando pessoas que vivem de modo imoral, criminoso, pecaminoso, sempre rindo, satisfeito e no final saem vitoriosos. Que propaganda maravilhosa, não é verdade? Eu via muito novela. Eu via. Olha, o verbo está no passado, hein? E
Realmente é incrível. A novela é um mecanismo e olha que ela está aí. O inimigo trabalha com ela até hoje. Por quê? Porque é eficiente, gente. É eficiente ao desejo daquilo que a carne quer. Tem traição, tem mentira, tem roubo, tem assassinato, tem tudo. E eles no final saem vitoriosos, felizes para sempre. Sempre tem um casamento. Sempre, toda novela termina assim. A mentira de Satanás está aí sendo vendida ainda hoje. Salomão, acerca disso, ele diz em Eclesiastes capítulo 1, versículo de número 2, que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E mais, Provérbios 14, versículo de número 12, precisamos atentar para isso. Porque isso começa na nossa mente. Porque diz, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. É o cuidado que nós precisamos ter. A mídia está aí a todo vapor, trabalhando mentes, olhos, corações, desejo da carne, satisfazendo aquilo que leva à morte. É o fim desse caminho. E aí eu pergunto para mim, que caminho estou seguindo? Que caminho estamos seguindo? Para que tipo de propaganda eu ou nós estamos emprestando nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, nosso nariz ou nossos dedos? Sim, pois somos atraídos e às vezes traídos pelos sentidos do nosso corpo. Visão, audição, paladar, olfato e tato. Nós fomos criados à imagem e semelhança de nosso Deus e para louvor da sua glória. Vigiemos. Vigiemos, irmãos. Pois embora saibamos que a volta de Cristo está muito próxima, nós não sabemos exatamente a hora, o dia, o mês ou o ano desse grande acontecimento. Pode ser até agora, embora a gente sabe pelas Escrituras que algumas coisas ainda precisam acontecer. Mas eu caí duro aqui agora. Jesus Cristo voltou para mim. Então eu preciso estar vigiando com todo o meu corpo a todo instante. O Senhor falou agora aqui que eu não está aqui no cronograma, mas é o que o apóstolo Pedro nos orienta. Sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Em toda a nossa maneira de viver. Desde o nosso abrir os olhos, recebendo do Senhor, pela misericórdia dEle, que ela é a causa de não sermos consumidos, o fôlego de vida, ao acordarmos até o adormecer à noite, precisamos vigiar. Concluímos com um alerta para o mundo? Não, para a igreja. Para a igreja. Me perdoem, mas eu não posso desviar o endereço do que o Senhor tem falado, pois é para ela que o noivo está falando. Cuidado com as artimanhas do comerciante. Cuidado com as artimanhas de Satanás. Ele começou no Éden e de lá para cá não parou um instante sequer. Porque ele, ao contrário de nós, não se cansa de oferecer com sutileza a sua mercadoria atraente, que dá prazeres imediatos e temporários, mas não declara o preço a pagar. E este é caro, muito caro, mas muito caro mesmo. Um tempo de sofrimento no inferno e depois
a eternidade no lago que arde com fogo e enxofre, junto com o comerciante e seus secretários. Porque isso a palavra nos afirma, que o fim será esse. Se nós cremos em Jesus, que é o Verbo, que é a palavra de Deus, isso irá acontecer. E a quem nós estaremos fazendo companhia? Vamos aplicar então com prática constante em nossas vidas a resistência. Resistência. Precisamos resistir. A carne não consegue, porque ela é fraca. Mas está escrito. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. E mais, Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resisti ao comerciante, diabo, Satanás, antiga serpente, nós já falamos aqui. Não existe resistência. Não existe resistência eficiente ao diabo sem sujeição completa a Jesus Cristo. Por isso que o versículo começa: sujeitai-vos a Deus. Não adianta eu na carne querer resistir ao diabo, vou perder. Ele é mais forte do que eu. Muito mais. Mas o Deus que eu sirvo, esse ele não consegue nem chegar perto. Então, primeiro eu sujeito-me ao meu Senhor e entrego o resto na mão dele. Porque aí sim nós teremos sucesso e vitória. E teremos paz. Nos diz Isaías, no capítulo 26, versículo 3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Só ele, digo Jesus, pode conservar em paz o nosso coração e nossa mente. Confiemos, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita para nós. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo de números 1 e 2, nos fala isso. Mas é preciso cumprir realmente o que está escrito. Diz assim: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É promessa. É promessa. Só nós que pertencemos a Cristo podemos oferecer sacrifício vivos. Porque, pelo que a gente sabe, todo sacrifício tem que ter morte. Mas o sacrifício em que foi necessário morte para a nossa salvação já foi feito. Sacrifício perfeito. Jesus morreu no nosso lugar. Ele já pagou esse preço em nosso lugar. Por que eu falei que nós precisamos cumprir o que está escrito? Paulo aqui está rogando aos irmãos. E a carta foi dirigida à igreja de Roma. Mas se ela está aqui é porque é para nós hoje também. Então nós precisamos nos esforçar. Ele diz, pela compaixão de Deus, devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
isso aqui e de cada um de vocês é templo do Espírito Santo. Precisa ser tratado de uma maneira diferenciada. O mundo trata de uma maneira, o mundo investe e decora ele de uma maneira. Nós devemos tratar e decorar o nosso corpo de maneira pura, santa, de acordo com as Escrituras. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça para sempre. Amém.